junho de 2024. A organização da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo fez um chamado para que as pessoas comparecessem ao evento vestindo verde e amarelo e empunhando bandeiras do Brasil junto com bandeiras do arco-íris, numa retomada dos símbolos nacionais que consideram sequestrados pela direita. Como se o Brasil não fosse, desde a sua criação pelos invasores europeus, um projeto colonial imposto violentamente sobre as populações que habitam essas terras. A bandeira brasileira sempre representou os poderosos e os proprietários. A violência colonial, cristã, institucional, militar e policial. O Estado brasileiro serve e sempre serviu às elites, apesar de todo o teatro da democracia representativa que busca nos apaziguar. Como se a presença de políticos LGBTs no Congresso mais evangélico, miliciano, policial e garimpeiro da história fosse melhorar as nossas vidas. Existem deputados negros no Congresso Nacional há mais de um século, mas o extermínio e o encarceramento em massa do povo preto continuam crescendo. Uma mulher já foi presidente da República, mas o Estado ainda é uma estrutura patriarcal que dá mais importância a dogmas religiosos do que a autonomia reprodutiva. A representação política e o reconhecimento de direitos são migalhas que o Estado joga para nos distrair e conferir legitimidade a um aparato de repressão e morte. Esse é o verdadeiro significado da bandeira brasileira: a aniquilação da vida e daquilo que diverge. Ela é o oposto da diversidade. Representa uma unidade que apaga nossas diferenças em nome da identidade e unidade de um mítico povo brasileiro, para assim nos homogeneizar, facilitando o controle e a repressão. O verde e o amarelo podem representar diversas identidades, desde que elas se submetam à ordem imposta por polícias e exércitos, a serviço do Estado e do capital. Essa bandeira é vermelha do sangue de pessoas indígenas, pretas, mulheres, subversivas, pobres, presas, dissidentes de sexo e gênero e não humanas. Vestir a camiseta da CBF é comemorar o hexacampeonato do Brasil como o país que mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo. Mataram uma mulher trans. Travesti foi morta a tiros. Mulher trans foi executada, assassinato a pauladas. Transsexual encontrada morta. As primeiras paradas LGBT no Brasil, na década de 1990, foram organizadas por dissidências sexuais e de gênero e aliados. Contaram com a presença de anarcopunks na organização e na autodefesa. A presença de militantes anti-Estado e anticapitalistas demonstra o potencial disruptivo das políticas sexo-gênero. Da mesma forma, seu afastamento quando a parada cresceu e se aliou a capitalistas indica a cooptação do movimento LGBT pelo modo hegemônico de fazer política e de existir na democracia neoliberal brasileira. Atualmente, a organização da parada LGBT não hesita em se aliar às corporações responsáveis pela destruição da vida e do planeta. Diversas marcas tentam projetar uma imagem de aliadas da diversidade, mas promovem a destruição ambiental ligada ao genocídio indígena. E são, inclusive, investigadas de se beneficiarem do trabalho escravo, como o grupo Heineken, proprietário da Amistel, cerveja oficial da parada LGBT de São Paulo. As corporações multinacionais PepsiCo e L'Oréal, patrocinadoras do evento, apoiam política e economicamente o Estado genocida de Israel, enquanto este extermina o povo palestino. Deixando claro que essas empresas não valorizam as vidas LGBTQIA+,
quando essas pertencem a um grupo de pessoas desumanizadas e consideradas descartáveis pelo capitalismo global. Em relação aos patrocínios do Estado, vale lembrar que as polícias de São Paulo matam um número cada vez maior de pessoas. Só na operação para vingar a morte de um policial na Baixada Santista, assassinaram ao menos 56 pessoas. Em 2023, sob o governo Lula, as polícias brasileiras mataram 18 pessoas por dia, em sua maioria homens pretos e pobres. Enquanto isso, a destruição ambiental mudou de foco, diminuiu na Amazônia e cresceu no Cerrado. Enquanto a violência extrema contra o povo Yanomami seguiu praticamente intacta. A suposta diversidade promovida pelos financiadores da parada LGBT é manchada com o sangue de minorias desprezadas pelo sistema. A extrema-direita continua radicalizando sua cruzada contra tudo que ameaça a ordem colonial e capitalista. A derrota de Bolsonaro nas urnas pouco fez para barrar o fascismo, que não dá sinal de recuo. As florestas seguem em chamas, os rios se enchem de mercúrio e catástrofes ambientais são cada vez mais frequentes, enquanto as armas e punhos dos policiais, milicianos, ruralistas e cidadãos de bem atualizam a violência colonial que recai sobre corpos dissidentes. Enquanto isso, partidos de esquerda e movimentos sociais saem em defesa da democracia liberal e de suas instituições, que buscam gerir com maior ou menor sucesso. Assim como outras lutas, as mobilizações das mulheres e da população LGBT foram em grande parte cooptadas e assimiladas. Ao invés da linguagem da revolta, falam de reconhecimento, inclusão, visibilidade e direitos. Ao invés de lutar pelo fim do Estado, da família heteronormativa, das fronteiras, polícias e prisões, lutam por um mundo em que essas instituições se tornem mais inclusivas e sensíveis às demandas e necessidades de uma lista cada vez maior de identidades. A criminalização da LGBTfobia, que ocorreu em 2018 após a pressão de movimentos sociais, ilustra as contradições dessa lógica. Exigir políticas de Estado para a população LGBTQIA+, significa legitimar as instituições que reproduzem a violência responsável pela manutenção dessa ordem social, que todo dia marginaliza, mata e encarcera corpos racializados e dissidentes de sexo e gênero. Buscamos que todos sofram igualmente sob o coturno do Estado e as ameaças do capitalismo? Ou buscamos liberdade? As paradas do orgulho surgiram para celebrar a revolta de Stonewall contra a polícia por parte de dissidências de gênero e sexualidade em Nova York, nos chamados Estados Unidos. Hoje se transformaram em um festival corporativo organizado de forma empresarial, numa aliança entre ONGs, artistas, políticos e corporações desprezíveis. A memória rebelde foi transformada em um produto de consumo e plataforma eleitoreira. Se os holofotes estão apontados para a disputa entre uma direita neofascista e uma esquerda progressista e eleitoreira, ainda existe quem busca outros caminhos. Queers revoltosos não querem ressignificar seus símbolos ou eleger políticas progressistas. Recusamos a posição de vítimas que exigem a proteção do Estado e nos juntamos para forjar meios de viver e lutar por conta própria. Para nós, queer não é mais uma identidade a ser reconhecida e incluída ao lado de outras pelas instituições, e sim uma posição de conflito que luta pelo fim dessa ordem social. Não queremos ocupar as instituições e aparatos que controlam nossas vidas e corpos e que mantêm as engrenagens do sistema girando. Queremos destruí-las e viver em nossos próprios termos. Chega de corporações lavando seus crimes com a bandeira do arco-íris. Chega de ativistas celebrando empresários gays e policiais trans. Chega de oportunistas utilizando a memória das revoltas do passado para promover candidaturas políticas e carreiras acadêmicas, enquanto condenam as revoltas no presente. A assimilação nesse contexto é assimilar-se à heteronorma, a essa forma de vida normal
onde obedecemos a governos, produzimos para o capitalismo, reproduzimos os binarismos sacralizados e a família tradicional brasileira, à sombra da bandeira de um Estado que tem a morte como sua principal política. Não somos um produto de mercado. Não cabemos nas identidades normatizadas. Não seremos arrebanhades para as urnas ou igrejas. Não cabemos nessa abstração chamada nação. Não abrimos mão de nossos desejos. Queremos acabar com esse mundo para que muitos outros possam florescer. Servicio de gobierno, vale.